Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai estar mostrando como é que se desenha monstros. Vamos lá então? Essa parte de desenhar monstros, no caso seria uma modificação que a gente faz de algum animal ou pegar um ser humano e tá modificando algumas partes, acrescentando outras, né? No caso então eu vou estar fazendo aqui um meio humano, meio animal e tá misturando algumas coisas. Vamos lá então? Eu vou criar, no caso, inicialmente, toda a parte da estrutura do corpo, né? Então, vou fazer aqui a parte do corpo. Vou usar mais a parte do sketch, né? Vou tá botando aqui para frente aqui a parte do tronco dele, né? Mostrando a parte mais do movimento dele e tudo. Tá fazendo aqui a parte aqui da perna. Tá com a perna aqui meio assim, meio dobrada. E aqui o restante aqui da outra parte aqui da perna dobrada. É como se fosse um minotauro com as pernas de garra aqui. Fazer como se fosse uma pedra. Aqui eu vou fazer umas garras. No caso, inicialmente, eu estou trabalhando com essa parte aqui da ideia, né? Então aqui eu vou deixar toda a parte da forma aqui do braço. E aqui a parte dos dedos. Eu gosto de estar dando uma estilizada, porque aí já demonstra mais a parte do movimento que eu quero e depois eu vou definindo as partes. Aqui no caso eu vou deixar como se eu tivesse uns 2 braços, ou 4 braços, perdão. Novamente aqui se repete, só que aqui não vai mostrar tanto, porque o tronco dele está virado para o lado, né? Então aqui a parte do polegar, aqui segue a parte da mão. Eu faço só uma introdução aqui da ideia aqui da mão. Aqui no caso vou fazer com mistura de estrutura óssea, né? Como se fosse aqui um animal, né? Mas no caso só a parte da estrutura óssea aqui. Aqui envolve um pouquinho de perspectiva, então é bom que vocês estudem essa parte. Vamos ter aula de perspectiva mais na frente. Mas eu creio que vocês devem ter uma noção aí. Então aqui eu vou fazer a parte do chifre aqui. No caso eu estou pegando aqui estou utilizando uma referência, mas eu vou dar uma modificada em algumas partes. Então aqui tem a parte do chifre que vem. No caso, falando um pouquinho sobre referência, a gente sempre utiliza referência. No caso, as ideias elas surgem de algum lugar, então não tem como você criar algo sem você
ter ela na sua cabeça, né? Como seria. Então tudo isso veio de algum lugar, né? Então a referência é essencial. Você viu, vivenciou, observou, aí vem a parte da transformação que você modifica. Que às vezes a gente pode achar, mas eu não uso referência. Usa uma pessoa, todas as pessoas que já viveram, elas sempre viram algo que instiga ela a desenhar algo. Então, para desenhar qualquer coisa, você precisa imaginar algo. Então, a referência é essencial. Mesmo que não seja, você esteja usando alguma referência na hora, você tem a sua biblioteca mental e você vai ver através dela, né? Vai pesquisar através de coisas que você já viu. Então, referência você sempre vai utilizar. Aqui eu vou botar um monte de pesos. Olha aqui. Então pronto. Aqui a gente já tem a ideia, né, de como seria o sketch, né, do nosso monstro. Agora eu vou começar a detalhar ele um pouco, né? Então aqui eu vou fazer aqui a parte dos olhos. Vou fazer aqui a parte do nariz. Essa parte aqui do olho do outro lado não se vê tanto, porque tem essa parte que dá. Ele entra um pouco com a partezinha da perspectiva, né? Aí vem essa parte aqui do chifre. Aí faz o volumezinho, porque tem que ter um volumezinho aqui de encaixe, que ele é fincado dentro do osso, né? Aí eu faço sempre um dentro do outro, né? Mas essa parte aqui é opcional, ele pode ser um chifre liso também. Mas dá um pouquinho mais de volume se você faz dessa forma. Aqui eu vou fazer aqui toda a parte da mandíbula. Vou botar aqui umas linhas só para demonstrar aqui um pouco de volume. Fazer aqui a parte dos dentes. É interessante vocês pegarem alguns animais, búfalo, ver como é que são os ossos, né? Cavalo, animais com chifres. Aí você ir adaptando, né, ao seu jeito de estar desenhando. Essa parte aqui do osso, é interessante vocês estudar essa parte da perspectiva, que como é que seria ela fazendo a curva, toda a parte da curvatura. Agora eu vou fazer aqui uma parte dos pelos, né? Essa parte aqui de pelos às vezes a gente quer fazer o negócio só bonitinho, mas é bom que ele fique um pouco bagunçado algumas partes, né? Então ele vai indo para uma direção, depois quebra com outro pelo aqui, indo para outra. Ele segue uma direção, mas nem todo o traço vai ser totalmente liso, né? Ele tem algumas dobras que ele faz aqui, mais ou menos, não bem dobras, mas